Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2014. Estamos juntos há 556 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 48 e 84. Peço desculpas a você porque publicamos no nosso boletim que leríamos os Salmos 48 e 87. Mas nem é possível aproveitar essa sugestão de números, porque o Salmo 48 e o Salmo 84 estão muito conectados em seus temas. Os dois falam sobre a beleza da cidade de Jerusalém, do templo, da habitação de Deus no Monte Sião, e esses assuntos estão diretamente conectados ao ponto da história em que paramos. Lá em 2 Samuel e em Crônicas, estamos lendo sobre a conquista de Jerusalém, o início do reinado de Davi, os preparativos para a chegada da arca, para a construção do templo. E é nesse ponto da história que o Salmo 48 e o 84 se encaixam perfeitamente. E é por isso que nós os estamos lendo agora. Vamos então comentar o Salmo 48 em primeiro lugar. O Salmo 48 começa falando do Senhor, mas rapidamente se muda para a cidade. E fala que o monte é santo, belo, sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o monte Sião para os lados do norte. Essa expressão para os lados do norte, na nossa Bíblia traduzida assim, no literal está para os extremos do norte. Essa expressão lados pode significar os extremos do norte. E lá em Isaías 14:3, o profeta Isaías condena o rei da Babilônia por sua vaidade e porque ele queria fazer o seu trono no extremo do norte, ou seja, ele queria colocar o seu trono num lugar muito elevado. Isso então significaria aqui que o Monte Sião é o lugar mais elevado da terra. E de fato é, porque ali está a presença de Deus, o trono de Deus, simbolizado pela arca. Nós já falamos disso bastante. Mas algumas Bíblias trazem a ideia de Zafon, o Monte Zafon, nesta mesma expressão. E não se fala em norte nessas traduções. Isso porque norte, na língua hebraica, é Zafon. E existe um monte chamado Monte Zafon, que era considerado pelos cananeus como lugar de habitação do deus Baal. E então, a ideia na cabeça dessas pessoas seria que Jerusalém e o Monte Sião suplantam o Monte Zafon, que é a habitação de Baal. Ou seja, Sião é melhor que Zafon. As duas ideias podem estar presentes aqui. E o fato é, Deus, o Deus verdadeiro, o grande rei de toda a terra, ele tem o seu monte estabelecido em Sião, o seu trono está ali. Esse é o lugar mais sublime de todos, mais sublime do que Zafon, mais sublime do que a habitação de Baal, que é um deus falso. O próprio Senhor Jesus reconheceu que Jerusalém é a cidade do grande rei, lá em Mateus capítulo 5, verso 35, quando cita exatamente o versículo 2 aqui do Salmo 48. E a ideia, portanto, é: não existe lugar mais extraordinário na terra do que Jerusalém, do que o Monte Sião. Este é o lugar mais elevado do mundo, este é o lugar de maior alegria, porque Deus se faz conhecer ali como um Deus protetor. A evidência disso é que, segundo nos faz concluir o contexto do Salmo aqui, as ideias do Salmo, a cidade de Jerusalém havia sido preservada em alguma tentativa de batalha. Os reis se coligaram, diz o verso 4, mas acabaram sumindo. Foram derrotados de espanto ao ver a presença de Deus, vencidos de terror. E Deus os destruiu, metaforicamente aqui, afundando seus navios, que seriam poderosos como os navios de Tarsis, com um vento oriental. A ideia de reis se coligando para tentar destruir o reino de Israel, ou o seu rei, ou a sua cidade, é muito semelhante àquilo que já vimos no Salmo 2. E o fato de que Deus age em favor do seu povo também é muito comum. E a ideia de um vento oriental afundando os navios do inimigo também está muito presente lá em Ezequiel 27, versos 26 e 27. Nós vamos estudar isso mais tarde, mas você vai ver que tanto no contexto de Isaías 14, quanto no contexto de Ezequiel 27, Babilônia e Tiro, nações importantes da época, são tomadas como uma metáfora para falar a respeito das forças deste mundo em oposição a Deus. E se as duas estão aqui indiretamente citadas, o rei de Babilônia, que quer pôr o seu trono nos lados do norte, e o rei de Tiro, que é vencido em suas embarcações com um vento oriental, as duas coisas presentes, portanto, no verso 2 e no verso 7, nós podemos entender isso daqui como uma figura
da cidade, do trono, do reino de Deus, que permanece e prevalece sobre todas as forças hostis do mundo. E a gente chega facilmente deste capítulo lá em Apocalipse, onde a nova Jerusalém é vitoriosa, onde as forças do inimigo serão derrotadas, onde o anticristo será vencido com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo. E isso vai acontecer assim para sempre. Deus vai estabelecer a sua cidade, diz o verso 8, para sempre. E isso nos leva a considerar a sua misericórdia, o seu poder, o seu juízo, porque o nome de Deus, o seu louvor, a sua destra cheia de justiça, se estenderão até os confins da terra, como nós lemos no verso 10. Isso é motivo para nós de toda alegria, diz o verso 11. E o salmista então convida o povo a percorrer aquela cidade, a olhar para aquela cidade, contar suas torres, notar bem os seus baluartes, aqueles muros fortificados, observar os seus palácios, para narrar às gerações futuras que aquele é o Deus deles. É muito interessante que o salmista convida inicialmente as pessoas a olharem para a cidade, mas para que eles enxerguem Deus. E é então a essência deste salmo é essa. Olha esta cidade onde Deus habita. Olha estes muros de justiça. Olhe como Deus a defendeu. E você vai ver que o nosso Deus tem planos que não podem ser frustrados. A Jerusalém dos dias de hoje é a noiva do Cordeiro. A nova Jerusalém é a noiva que desce, ataviada para o seu esposo. Jerusalém hoje é a igreja. E nós tiramos daqui a conclusão maravilhosa de que Deus levará a sua igreja a triunfo e a felicidade. Mesmo que as forças do mundo tentem se sobrepor a ela, a igreja será vitoriosa e bem-aventurada para todo sempre. Basta olharmos para aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, como Deus nos tem guardado, como Deus nos tem guiado, que poderemos cantar o mesmo louvor que o salmista expressou aqui no Salmo 48. Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Louvado seja o Senhor por isso. Da mesma forma que no Salmo 48, no Salmo 84, nós temos os nossos olhares inicialmente voltados para o aspecto externo, para os tabernáculos de Deus, para os átrios da casa do Senhor, pela casa do Deus vivo, pelo altar. No entanto, o grande foco da questão não é necessariamente a construção física ou o templo físico, mas o Deus que lá habita. E é por isso que o salmista vai dizer que a casa de Deus é amável, que a sua alma suspira, desfalece, ele quase desmaia de ansiedade, de desejo por estar na casa de Deus para se relacionar com Deus. No verso 3, no verso 4, ele chega, no verso 3, melhor dizendo, ele chega a se sentir um pouco enciumado poeticamente do pardal e da andorinha, que conseguiram construir seus ninhos próximos ao templo, ou talvez até em cima do templo. Então ele diz no verso 4, feliz é quem habita na tua casa para te louvar perpetuamente. Talvez ele estivesse observando um sacerdote, um cantor, um levita, alguém que fizesse algum trabalho regular na casa de Deus e dissesse, este homem é feliz. Para não parecer que ele estava completamente desestimulado por não ser alguém assim, ele então no verso 5 diz, mas também é bem-aventurado, também é feliz, o homem que tem a força em Deus e que tem os caminhos aplanados no seu coração. Esses caminhos aplanados eram as rotas de peregrinação por onde muitas pessoas passavam quando se dirigiam de suas casas até Jerusalém. Então ele diz, quem habita em Jerusalém, trabalha no templo, o tempo todo é feliz. Mas quem não tem esse privilégio, mas tem a estrada para o templo no seu coração, também tem força em Deus, também é fortalecido. E mesmo que ele passe por vales secos, vales áridos neste caminho até a cidade de Jerusalém, o fato de que ele busca Deus, o fato de que ele é uma pessoa feliz por colocar Deus no centro da sua vida, vai fazer com que, ainda que ele enfrente vales secos, ao passar por eles, ele os transforme num vale coberto de bênçãos, coberto de chuva. Que linguagem poética mais maravilhosa. E é assim que esse homem vai indo de força em força para aparecer diante de Deus em Sião. Quando o salmista fala disso, ele se lembra no verso 8 e no verso 9 do rei, daquele que é responsável, de um ponto de vista humano, pela segurança, pela manutenção, pela ordem daquela cidade, daquele templo. E ele ora então para que Deus contemple o rosto do seu ungido no verso 9. Por quê? Porque o rei humano vai garantir a manutenção deste privilégio sob a bênção de Deus, obviamente. Afinal de contas, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. É melhor ficar na porta do templo do que ser um convidado de honra na tenda da perversidade. É Deus, o Deus que se manifesta ali,
que é sol e escudo, quem dá graça e glória e que dá todos os bens necessários àqueles que o amam. Por isso, o verso 12 termina com a terceira declaração de felicidade. Feliz é o homem que confia em Deus. Note que nos dois salmos a gente começa olhando para a cidade, para o templo, para o tabernáculo, para o altar, mas nos dois casos a gente termina olhando para Deus. Aqui o Salmo 84 faz 3 declarações de bem-aventurança, de felicidade. Verso 4, os que habitam na casa de Deus. Verso 5, os que vão à casa de Deus e têm um caminho para a casa de Deus em seu coração. Verso 12, embora a palavra bem-aventurado não esteja presente na nossa tradução, ela está lá no original. Feliz é o homem que confia em Deus. E nisso tudo, então, somos convidados a olhar para o monte, para a cidade, para o templo, para o altar, mas para enxergar Deus. O Deus que não falha, o Deus que cuida, o Deus que é um privilégio ter a sua companhia e desfrutar da sua presença em nosso coração. Eu espero que isso anime a mim e a você a olharmos para a Igreja de Deus mesmo com seus defeitos, mesmo com suas lutas, e reconhecemos que Deus está fazendo a sua obra e que Ele vai completá-la. E Ele será o nosso guia para todo sempre. A enxergarmos aquilo que devemos ver. O Deus de Israel, o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, está fazendo a sua obra e Ele vai nos conduzir a um bom termo. Aguardamos a nova Jerusalém, onde tudo isto aqui será realidade perfeita por toda a eternidade. Isso nos enche de esperança, isso nos permite confiar, permanecer em Deus, perseverar. E que isso abençoe a minha vida e a sua. Vamos olhar para o Senhor e vamos descansar nele. E vamos com alegria comparecer à casa de Deus, para vê-lo, para ver a sua obra na vida dos nossos irmãos, para ver a sua palavra em ação, para buscá-lo em adoração, aguardando, sem dúvida nenhuma, o cumprimento final de tudo isso, lá nas profecias do Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida e a minha, e que essa leitura fale profundamente ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Bom estudo para você, e até amanhã, se Deus quiser.